de Assis, existem lobisomens? Sim, existem lobisomens e existem humanoides. E aí temos a lua cheia, né? A nossa lua está crescente. Daqui para sexta-feira ela aparece super cheia. A lua desse mês é muito forte, que é a lua do mês que Jesus Cristo nasceu, né? Cristo nasceu entre abril e março, né? Então, abre vários portais. O ritual de lobisomem é um ritual de alta magia, mas alta mesmo. Está escrito no livro de São Cipriano, Formas de você se encantar. Bem, tem alguma prova bíblica sobre isso? Tem algo na Bíblia que nos dá a entender sobre isso, né? Lobisomem, o Senhor falou sexta-feira passada, pastor, falou até de lobisomem porco. Ah, você está ligada, né? Que maravilha. Mas deixa eu terminar isso aqui. Deixa eu fazer esse ping-pong aqui, né? Na Bíblia, tem uma parte que dá a entender algo parecido com lobisomem. Vamos ver se as minhas universitárias maravilhosas, elas conseguem achar uma parte na Bíblia onde um homem se comporta parecido com um lobisomem. Aí eu vou dizer por que acredito nisso, tá? Eu acredito em humanoides, em ectoplasmia e seres de outro planeta. É claro que eu sou um, né? Então, vamos ver aqui se as minhas queridas universitárias do chat, né, conseguem explicar, mostrar. O Nazareno, espera aí, eu acho que ela está querendo dizer outro nome. Veja se é quase bateu na trave. Querendo Lucena, doutora, sua bênção, gratidão. Deus te abençoe, tá? Nabucodonosor, Eliette, parabéns. É esse caso também, mas é um outro caso mais para cá. Porque Nabucodonosor, aí Maria do Carmo também fala, Nabucodonosor ficou como fosse um lobisomem, comendo palha, né? Mas teve um ser que dá a entender, bem pertinho de Jesus, que ele era um tipo assim, meio lobisomizado, né? Cláudia Alves, eu acho que Cláudia errou o nome. Está quase esse nome, né? Termina com esse nome Ireno. Feliz aniversário, Alcione! Feliz aniversário! Eita, se beija, menino! A lua está muito forte. Possivelmente alguns lobisomens irão aparecer daqui para ser domingo, né? Mas não precisa nem se transformar. A raiva, né? O endemoniado e dos porcos. Olha, a Stephanie acertou. É o gadareno, exato. Então, Nabucodonosor, quem falou Nabucodonosor também, porque Nabucodonosor, a Bíblia dá a entender que ele virou um bicho. Ele ficou no meio das matas, o cabelo cresceu, o pelo cresceu. Quando fala que o cabelo cresceu, o pelo cresceu, a gente pensa que é o cabelo normal da pessoa, que cresceu a barba, né? Possivelmente ele tenha se tornado um tipo assim, meio lobisomem. Mas uma parte muito forte que mostra um ser desse porte aí, né, que você vai pegar no ar, que eu vou falar, é o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno tinha todas as características de um lobisomem. Ele andava nos cemitérios à noite, correntes não seguravam ele, né? Então ele tinha uma força descomunal. Não era só que ele era brabo, ele tinha uma força além humana. Qual é o homem que tora uma corrente? Eu quero que você me mostre um homem torando uma corrente. Homem comum não consegue torar uma corrente. Para torar uma corrente, o cara tem que ter uma força de uns 30 homens. Exatamente, um lobisomem, né? E ele andava se cortando, se batendo nos montes. Então, para se virar lobisomem, tem que ter a força de 1000 demônios, né? Que é uma reza também, a reza dos 1000 demônios, que é uma reza muito antiga, né? E tem até uma parte que mas Sansão foi anjos, né? Sansão foi um pacto feito com anjos para dar super força, né? Ele era nazireu, né? Então, para se virar lobisomem, não é um demônio só, são mais de 1000 demônios. Aí a pessoa tem o chamado ectoplasma, ou a carne começa a mudar. Às vezes muda 100%, 80%, 70%, 30%,
Tem casos que muda apenas 10. O nariz cresce, a boca cresce, saliva muito, né? E isso é sempre na lua cheia. Na lua cheia, os homens ficam querendo brigar por causa de muitos motivos, né? Eu falei ontem daquele cara do jogo, né, que queria brigar com o outro, né? Aquilo é um tipo de manifestação demoníaca. Então, para se virar lobisomem, agora esse livro que eu falei, ele ensina várias rezas, mas antes dele já existia um tipo de rezas ao demônio, invocando exatamente, né? E tinha uma reza que às vezes as parteiras faziam. Essa reza que as parteiras faziam, às vezes não era boa não, tem parteira boa e tinha parteira, né, que aparece na música de Luiz Gonzaga, né, que a criança nasce com a força de 1000 demônios. Lembra a música de Luiz Gonzaga? Aquela música eu fiquei cismada com ela, e quando eu vi, eu sei que faz parte da cultura nordestina, eu gosto muito de Luiz Gonzaga, canto muito as músicas dele, mas aquela parte ali, ele revela uma reza que existia entre as parteiras, né, que pedia o auxílio de 1000 demônios, né, possivelmente imitando Salomão, né? Também está ligado a isso aí, tá? Mas é um tipo de transmutação. Transmutação. É uma transmutação. Pastor, eu vi que sua teologia é parecida com Ezequiel 23. Deus fala com Jerusalém como se fosse uma mulher. E Ezequiel 23, é? Vamos ler aqui. Então, 23, Ezequiel 23. Então, eu acredito sim, tá? Extraterrestres são demônios e são anjos. Anjos são extraterrestres, tá? Aí não tem novidade, não. São extraterrestres porque eles não foram feitos na Terra. E os extraterrestres podem atacar a pessoa, porque anjos também podem atacar, e demônios atacam também. E essas mutações podem existir em lugares que tem mineral, cavernas, montes, entendeu? Se o principado dali permitir, então poderá se tornar meio homem, meio bicho, tá? Como eu lhe falei, isso pode acontecer 10% de mutação, 20, 30, 40, 50. No passado acontecia 100%. Mas a carne hoje não tem a mesma força. E aí os demônios não conseguem implantar a sua força. Ele só aparece na lua cheia, entre a lua cheia e a lua nova, que é onde a carne fica mais viçosa. Se você quiser pegar essa energia, ter filhos, é exatamente agora. Nós estamos na lua quarto crescente, né? Estamos quase crescentes. O lobisomem é um pacto, pastor. É um pacto e também é uma maldição. É uma reza que se faz. Então, esses 1000 demônios tem que ser com 1000 demônios, né? Então, ajudam a pessoa a se transmutar. Às vezes transmuta a perna, às vezes transmuta os braços, entendeu? Só que o cara fica louco, né? Fica doido. E pode, às vezes, nem transmutar. O cara vira um bicho, mas é como se fosse um homem mesmo. E a questão do lobisomem não é somente cachorro, né? Também se transforma em porco, em outros animais, tá? Em outros animais preto, bode, né? E também toco, um toco preto. Então, respondendo a pergunta, veja aí no nosso canal sobre lobisomem, Joilson de Assis, veja também sobre o São Cipriano, Joilson de Assis, né? Que é o livro de magia mais forte que a gente conhece agora. Embora que o livro mais forte que tem de reza é o Salmo. O Salmo pode fazer 30, 70, 80 vezes mais do que um livro desse que tem uma má fama, né? Que o pacto está no livro. Tem alguma pergunta sobre esse assunto? Por que uma pessoa queria virar lobisomem? Por livre e espontânea vontade? E se ele perder a consciência? Geralmente, às vezes, perde. Mesma coisa que ele muda o físico, muda a consciência. Às vezes perde 10, 20, 30, 40, 50, 100%. As pessoas queriam virar lobisomem pelo seguinte motivo. Por que Lúcifer se rebelou nos céus? Quem que me responde? O que o cara que vira lobisomem quer? Aqui no Amazonas, bruxas viram porcas. Conta essa história direitinho. Conta a história que eu leio aqui. Conta a história. HNFREH.
Poder, mas rapaz, vocês estão ligadas demais. Eu tiro meu chapéu para vocês estão maravilhosas. Poder, capacidade. Imagina você com a força de um animal. Né? Então, a ciência já está chegando perto disso, tá? Eu digo mais para vocês, e posso até garantir, porque eu tenho informações privilegiadas. A ciência já conseguiu a transmutação. Tá? É só questão de tempo para começar a aparecer por aí. O que é a transmutação, pastor? Quando a gente fala em lobisomem, né, todo mundo fica... tem um filme que fala sobre transmutação. Né? Não é filme de lobisomem. Qual é? X-Men. X-Men é uma transmutação. Você está entendendo? Não, apareceu! Pss, pss, não. Podemos utilizar a capacidade dos animais, veja aí Joilson de Assis, sem virar lobisomem. Você pode usar a capacidade do seu animal interior. Veja assim, os animais da alma, Joilson de Assis. Eu ensino, é que as pessoas não pegam. Lobisomem é uma doença, se chama licantropia. E é? Pois é. Eu sei que a pessoa virar lobisomem é uma questão espiritual, geralmente voltado a uma miríade, tá? Em alguns lugares não se vira lobisomem, se vira macaco. Olha que eu estou bem informado. Me diga esse lugar, pastor. Vou dizer. Vou dizer. Onde é que existe a doença do macaco? O que já ouviu falar? Os mutantes, pastor, do X-Men. Sim, os mutantes é exatamente a transmutação. É um homem tigre, o homem tal, é uma transmutação. Só que isso antigamente era feito com magia. Agora é feito em labobobó. Em labobó. Em labobó? O que é o labobó? Laboratório. Aprenda a ler, menino. Arquetipos e animais de poder. Sim, tem aí no nosso canal como você usar o animal interior, tá? Então, deixa eu ver. Pastor, me escuta. Não, eu quero terminar esse assunto. Qual é o estado onde tem transmutação em uma doença chamada doença do macaco? A maioria das postagens foram retiradas, né? Eu fui atrás dessa... Bem, eu fui pregar, né? Mas aí eu aproveitei para estudar sobre essa transmutação, né? E eu preguei numa igreja grande. E no final dessa igreja, o pastor disse: irmão, a nossa irmã mora lá no pé da serra, lá na Baixa da Égua. Vamos para não ir sozinho com ela? Eu digo, bora. Né? Então, a gente foi num Corcel 2 do pastor, e fomos levar a irmã lá no pé da serra. Era no pé da serra mesmo, vizinho uma cachoeira de água mineral. Que coisa linda. De noite, a gente andou uns 40 quilômetros só dentro do meio do milharal, né? Do milharal. E aí, quando eu voltei, a gente começou a conversar esse assunto sobre o pastor, né? Tava a lua cheia, por isso que tem cuidado na lua, viu? A lua, ela dá poder para o bem e dá poder para o mal. E aí, mas a lua é boa, tá? É porque a lua é fértil. Aí quando é fértil para um espinho, é fértil para um pé de tomate, né? Então, a questão eu conversando com o pastor sobre fantasma, se tinha algum lugar por ali que tinha fantasma, se ele já tinha visto alguma coisa, né? E então ele disse: eu não acredito nisso não, pastor. Tal. Depois foi revelando que acredita, que foi fazer uma vigília no monte, e um bicho lá saiu empurrando todo mundo, tal. Ele acredita e não acredita. Eu digo, tá certo. Aí quando eu cheguei, eu disse: mas pastor, aqui tem um negócio chamado Nilza Alves. Eu mandei um pix, pastor. Deus te abençoe, Nilza, obrigado, viu? Deus te ilumine. Pastor, aqui tem nessa região por aqui, tem uma coisa chamada doença do macaco, né? Aí o senhor diz o quê? E ele ficou calado, né? Ele dirigindo o Corcel, na serra, a gente sobe a serra e desce a serra, sobe a serra e desce a serra, e ele ficou calado. Ele disse: pronto, o pastor não ouviu, né? Então vou repetir a pergunta. Pastor, e o que o senhor acha desse problema que tem aqui na região, chamado doença do macaco? Que é a lua, a zona, bota o tamanho da lua na minha frente.
Mas, rapaz, nesse dia, eu só não me caguei porque eu não estava com dor de barriga. O pastor olhou para mim e fez... como fosse um gorila. Eu, Ave Maria, esse beijo menino. Eu nunca vi tanto, nunca tive tanto medo na minha vida. Eu vou dizer isso para você, que eu não esperava isso não. Eu esperava ele dizer, não acredito, tem uma pessoa ali que tem isso, tem outra pessoa que tem acolá, tem que levar para 7 rezadeiras, não sei o que lá, né? Que era o que eu já sabia, eu queria só confirmação. Aí ele, desse jeito. A face dele era como um macaco. E eu fiquei na porta do Cossel, querendo abrir a porta do Cossel, mas ele não parou de dirigir o Cossel. E o Cossel andando na montanha, de um lado o milho, do outro milho, a barreira, se caísse ia descer, né? Aí o pastor, olha a estrada, e ele dirigindo, olhando para mim, dirigindo, ele não errou a estrada. Ele dirigindo o Cossel e olhando para mim, Ave Maria, eu tô todo cagado. Foi um medo da moléstia, viu? Foi um medo. Só tava eu e ele ali, dentro do carro. Aí o pastor, olha pra estrada. Pastor, isso não foi rápido, não. Isso foi... Né? E eu tremi nas bases, gente. As pernas ficou tremendo. E eu pensei, eu vou abrir a porta e vou pular fora do Cossel. Né? Se ele me atacar, eu vou pular fora do Cossel. Mas ele não tirava a mão da direção, as duas mãos dele estavam na direção, mas o rosto dele estava virado para o meu lado. E a boca dele, e o jeito e o barulho era de um macaco. Era de um gorila. Virgem Maria, se beijo, menino, em nome do Pai, em nome do Filho. Ave Maria, gente. Eu confesso a você, eu nunca senti tanto medo, que foi uma surpresa danada, eu não esperava isso. Né? E aí, eu fiquei, meu Deus, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo, por isso que você clama o sangue de Cristo, tá, gente? E era um homem de Deus, é um homem de Deus. Era uma coisa assim, fenomenal. O sangue de Cristo tem poder. Quando eu disse isso, ele fez, o culto hoje foi muito bom. Quando é que o senhor vem aqui de novo para pregar na igreja? O povo gostou, foi muito. Esse negócio de sonhos é muito importante. E o senhor vem quando aqui? O povo gostou muito do senhor, e quando é que o senhor vem pregar de novo aqui e tal? Você tem papel higiênico aí? Tem? Eita Jesus! Foi um negócio que entrou de repente, viu? Aí quando chegamos na casa dele, aí ele disse, desce aí mais um pouquinho para tomar um cafezinho. Aí os irmãos que eu estava hospedado na casa já estavam lá para me esperar, né? Bora, pastor Joyce, lá para casa. Não, pastor, ele vai tomar lá na minha casa um cafezinho. Aí eu, tchau, pastor, tchau. Não falamos mais na questão, tá? Nem falei para o pessoal que eu fui tomar café. Não falei nada, eu fiquei assustado. Eu digo, olha... Aí também parei a pesquisa, né? Eu digo, olha, que o negócio aqui é forte, deve ser algum principado. Então, nesse estado aí que eu estive, é um estado maravilhoso e lindo. De vez em quando aparece essa doença do macaco. E também aparecem macacos à noite, grandes, gorilas. No Brasil não existe gorila, mas aparece. Então, a transmutação não acontece somente com cachorro, com lobo. A mais famosa e a mais comum é com lobo, também a mais violenta. Mas o macaco e o gorila também. Tá? Mas pode acontecer com um bode, um boi, um bicho, uma gazela, né? E aí, mas tem que ter a força de 1000 demônios, tá? E se a carne suportar, porque dói muito. Porque a carne às vezes não tem a força, mas é uma energia que bate nela, aí ela se manifesta conforme essa energia. A carne é totalmente energética. Se o nosso espírito tivesse comunhão perfeita com a carne, então voaríamos, passaríamos uma porta, como Cristo passou. Mas como nos foi tirado isso, então ela ficou fraca. Mas ela, na luz da ciência, por isso que usam raio-x, raios gama. O que foi que o raio gama... Olha, isso eu emendo religião, espiritualidade e Bíblia. Quando a gente está conversando, eu sempre uso 3 lados.
religião, ciência e Bíblia. Todas as religiões do mundo retratam lobisomem. Todas. Até os índios mostram seres como dos pés para trás, como seres transformados, né? E você já ouviu falar num projeto chamado Abigail? Quem é que já ouviu falar do projeto Abigail? Hã? Quem já ouviu falar no projeto Abigail? Quem era o doutor? Era um doutor alemão. Tinha uma filha muito linda. Ela era uma filhona. E ele meteu raio gama nela. E virou um monstro de 3 metros de altura. E virou um monstro de 3 metros de altura. Comia a banda de um boi por dia. Tinha força de 100 homens. O pai matou ela? Não. O pai queria transformar ela numa super mulher. Só que transformou ela num super monstro. A carne, através de raios gamas, reagiu. E ela, uma mulher normal, de 1,70 m, ela passou até 2,5 metros de altura, 3 metros. Ou seja, ela cresceu e ficou toda deformada. E ela ficou doida. Ela comia. Se o soldado fosse dar a banda de boi para ela e vacilasse, ela pegava o soldado e comia o soldado. A grade, que para segurar ela, era de titânio puro. Porque grade de ferro, ela abria a grade, ela torava a grade. E ela era presa numa caverna. Era presa dentro de uma caverna. Então ela tinha hora que era meio lúcida, tinha uma hora que ela era um monstro. Então nós já estamos tentando fazer isso há muito tempo, mas os espíritos fazem isso. Então raios gamas, o que é um raio gama? O raio gama é um raio gama. Vai falar agora a grande autoridade científica da Baixa da Égua. A grande autoridade científica da Baixa da Égua. Vamos falar sobre Frankenstein, tem mistério no Frankenstein, tá? O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Bem, os raios gamas é uma emanação de um raio chamado gama. É mesmo, é? Vixe, Maria, que profundidade das coisas coisadas. Então, nós já estamos criando nossos lobisomens. Nós não precisamos mais de magia e nem de espíritos. Que os 1000 demônios produzem um raio, que não é o gama. Eles estão errando no gama. Não é o raio. E qual é o raio? Aí é outra coisa, informações privilegiadas. Eles sabem que um raio pode transformar você num super-homem. Mas aí eles fixaram no raio gama. Mas tem outros raios parecidos com gama. Então, quando eles acertar esse raio, então eles vão dar um raio em você e você vai virar aquele gatinho do... Eu tenho a força! He-Man! Eu era fanático na feiticeira. Ai, que feiticeira linda. Era linda, não era? Ai, que feiticeira bonita. Chiquinho, olha para não apanhar de Chiquinha, tá? Mas ele se transformava, né? Que era um cara normal. Aquilo é transmutação, gente. É transmutação. O que é transmutação? É mudar para outro estado. Mudar as energias. Então, ele recebe um raio do céu, né? Pelo poder de Grayskull. Grayskull significa caveira cinzenta. Pelo poder da caveira cinzenta, eu tenho a força. Aí ele desce um raio nele, aí ele fica com os peitão, ele vira um Chicão, Tonhão, né? E aí o gatinho dele, que é medroso, né? Parece Scooby-Doo, aí ele aponta pro gatinho assim, aí dá um raio no gatinho, bzz, bzz, aí o gatinho vira um leão. Uau, uau, aquilo chama-se transmutação genética. Aquilo é o raio, mas não é o raio gama. O que o alemão errou foi exatamente isso. É claro que o alemão é bem mais inteligente do que eu, né? Do que você, mas ele está tentando, né? Eles tentaram, né? Ele acreditava tanto nisso que ele aplicou na própria filha dele. Ele devia ter pego alguém no meio da rua tal para fazer isso. Se não fizeram, né? Mas ele disse, não, agora nós vai fazer com você. O alemão errou 2 coisas. O raio gama, que não é raio gama, e a lua. Porque a energia também obedece à lua. Eu acho que ele fez em Abigail na lua errada. Entendeu? Aí se transformou num monstro de 3 metros de altura, uma mulher que tinha força de mais de 30 homens. Tipo Hulk, pronto. Só que, e o Hulk é genético, né? Eu gostei, Cláudia. Tipo Hulk.
Ele acabou com a menina. Você coloca aí, ó, Abigail, antes e depois. É uma coisa linda. Abigail é linda. Abigail é lindinha, é lindona. Ó, projeto Abigail. É transmutação. Só que antigamente era feita através de magia e de demônios. Mas hoje já é, né, feito através de raios. Só que nós estamos errando no raio. Mas já acertaram já, tá? Já acertaram. Já teve homem que acertou já. É só questão de tempo para vocês ficarem sabendo. Ó, aqui ela antes, só como ela era linda, ó. Uma alemãzinha linda. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Não é linda, né? Ó. Uma alemã linda, tá vendo? Olha ela, ó. Um colar, tá vendo? A boca dela, o nariz, ó. Não é linda? O cabelo. Agora ela depois do raio, ó. Ó. Ainda permanece alguns traços muito pequenos dela, né? O nariz, ela ficou careca, o pescoço, e ela ficou com mais de 3 metros de altura. Né? Existem relatos que ela esmagou o soldado vacilou na hora de entregar a comida dela, ela comeu o soldado, né? Mas tinha hora que ela era lúcida, ela obedecia o pai chorava, o pai conversava com ela, né? Aqui, ó. Você pensa que isso parou, foi? Isso se aperfeiçoou, gente. Tá vendo? É. Aí o pai pediu, o pai se matou, né? O pai não aguentou ver a filha assim. Então o pai se matou. Aí ele pediu para ninguém matar ela. Pediu para fecharem ela dentro da caverna. Porque como ela comia muito, ela comia quase uma banda de um boi por dia, ficava caro para o exército, né? Tinha que comprar um boi, 10 boi toda semana, né? E além disso, ela é incontrolável, né? É. Era linda, pastor, virou monstro, virou monstro. Só obedecia ao pai, era um tipo de lobisomem. Então a ciência está chegando onde a magia já chegou. Entendeu, menino? É porque os céticos dizem, eu não acredito nisso. Isso é uma coisa de leso. Eu digo para você que isso é feito com a força de 1000 demônios. Um demônio só não tem poder para fazer isso. Mas 1000 tem. Agora, isso é a mesma coisa. Nós hoje, ciência, estamos fazendo isso. Que existem vários raios, gama, delta, gás, fusão entre raios, né? Mas os homens já foram acertando, eles foram fazendo, e anulando, né? Tem até fita de vídeo de lugares secretos, né? Homens fugindo de uma criatura, atacando a criatura, e a criatura torando os homens no meio. Isso aí já, na minha opinião, eu acho que já existe muito, né? A gente chegou no limiar entre espíritos e a ciência. A ciência já admite a existência dele. Aquilo que parecia bobagem de religioso se tornou realidade científica. Aí tem o filme Caça-Fantasma, tal, né? Então esses 1000 demônios gerariam uma onda eletromagnética que transmutaria a carne da pessoa. Então é como se os 1000 corressem ao redor dele mesmo, ele forma uma máquina quântica. Entendeu? Isso é uma ciência lá de cima. Isso já existe lá em cima, né? E sobre Frankenstein é um mito, né, que vai se tornar realidade. Quem é Frankenstein? É um homem formado de pedaços de defunto. O pai de Frankenstein foi no cemitério, aí pegou a mão de um, o pé de outro, a cabeça de outro, não sei o que lá de outro, não sei o que lá daquele, não sei o que lá, e formou um ser, chamando Frankenstein, já que ele era o cientista Stein. Então ele botou Frank, de Francisco, né? Era Chico, era Frankenstein. Então, essa mitologia nos leva a acreditar que possivelmente um dia alguém possa pegar as mumitas, as múmias, as múmias. Aí vai tirar Tutankhamon, tira um pedaço. Agora, esse pedaço não é uma mão literal e não é um braço literal, é o DNA. Imagina se a gente pegasse
Os reis do passado, os gigantes, que tem gigantes bonitos, lindos, de 3 metros de altura, foram encontrados em caixões. O sangue de Jesus Cristo, que foi encontrado lá em Israel por Ron Waiter, foi encontrado o sangue de Jesus Cristo vivo, né? E pegasse, retirasse mutações e conseguisse emendar todas essas capacidades genéticas. Bem, a gente não saberia o que falar, né? Segundo o livro de Frankenstein, o Frankenstein era uma criatura assustadora e a turma tentou destruir ele, né, queimando a sua casa. Mas no frigir dos ovos, acredita que só o pai, o Dr. Franken, conseguiu morrer. O Frankenstein mesmo, no meio do fogo, ele conseguiu sair. Então, o Frankenstein seria o quê? O nosso novo anticristo. Um pedaço de cada pessoa. Imagina se a gente pegasse o melhor de cada um, o melhor do judeu, o melhor do alemão, o melhor do brasileiro, o melhor não sei de quem, o melhor... Mas como a nossa turma é muito fraca, então vamos para os patriarcas, então vamos para as múmias antiguíssimas, os cabas que dominavam o mundo todo, então vamos lá, né? E é por isso que também entra aquela história que Nimrod, o cara cortou aquilo de Nimrod. Por que o cara cortou aquilo de Nimrod? Possivelmente Nimrod ainda esteja vivo. E existe uma dinastia, uma família que cuida do DNA. Naquele caso ali, o cara tirou e deve ter feito uma inseminação em alguma mulher. E aí veio cuidando dessa família ao quê? Há mais ou menos 5.000 anos. Então deve haver uma dinastia em cima de Nimrod, né? Nimrod ainda vive. Então imagina se você conseguisse pegar o DNA de Nimrod, e por que um sacerdote iria arrancar aquilo de Nimrod? Porque Nimrod era um evoluído, tá entendendo? Tem alguma pergunta sobre isso? Quando as cartas vão para o monte? Quarta-feira. Hoje é segunda, né? Aqui na Amazônia, minha avó, a vizinha da família, é feiticeira. Na lua cheia, a mais velha virava uma porca preta. Olha que eu falei. Tá vendo? Olha que eu falei. Como a gente está ao vivo, é bom por causa disso, né? A gente falou, foi sexta-feira, né? A pessoa, como é que pode? Lobisomem não vira porco. Olha aí. É um tipo de lobisomem. É um chamado ectoplasmia, não. É transmutação. Um dia o filho dela fechou a porca e ela teve uma doença no mesmo lugar. Flechou. Oxe, deu uma flechada, Ela escapou, mas deu um problema no mesmo lugar, né? Cláudia Alves diz, o anticristo é um tiquinho de um tiquinho de outro. Sim. Não dá, um DNA tão partido não dá, é melhor unir. Como o homem já sabe tirar os gametas, abre aquele sapinho ali que é o esperma, e consegue colocar coisas dentro, né? Então poderemos gerar muitas coisas, né? Então, Frankenstein, na minha opinião, é um exemplo do anticristo. Vai ser um tiquinho de um tiquinho de outro, né? E vai ter a capacidade de um. Imagina só um homem com capacidade judia, um homem com capacidade alemão, um homem pegando as capacidades das melhores. Pastor, fala mais sobre isso. Fale sobre helicantropia. O que é helicantropia? Eu não sei o que é helicantropia. Tem algum outro nome? É helicantropia? Ou está errado? Minha tia falou que viu um lobisomem na praia e ele tentou entrar na casa dela à noite, mas era um porco também, preto e grande. Quando eu falei que meu avô matou um lobisomem e o lobisomem era um porco, eu pensei, mas como é que pode? Ele dizia, e todo mundo dizia isso, né? Olha só as pessoas aí aparecendo. A minha tia falava que viu um lobisomem na praia e ele entrou na casa dela, mas era um porco grande e preto. Que maravilha. Boa tarde, Ana Maria. Seja bem-vinda, tá? Deixa eu ver. Minha mãe disse que que índio, quando fica velho, vira bicho.
Depende do índio, né? É. Que profundidade. Será que o lobisomem existe mesmo? É isso que eu estou falando. Eu estou acabando de falar. E dando as provas bíblica, histórica e científica. Olha bem, se você chegou agora, volta o vídeo um pouquinho, que eu dei provas bíblicas, filosófica, religiosa e científica. Eu citei a ciência. Né? Deixa eu ver, porque independente de passar o século, o DNA volta a ser único com a época. É porque é o seguinte, é o chamado primário, né? Então, o DNA dos nossos pais são mais fortes do que o nosso. O nosso DNA é como fosse Xerox tirada de Xerox. Xerox tirada de Xerox. Então, se você pegar, por exemplo, o DNA de um Nimrod daquele, ele vai ter 30, 40 mil vezes mais força do que a gente. A gente vai ficando mais fraco no DNA também. Né? Misericórdia, eu morro de medo. Sim, feche bem sua porta, reze. Os antigos aqui no sertão colocavam uma cruz de palha de coco, que era para a bruxa nem entrar, não entrava nem bruxa e nem o lobisomem. Eles faziam uma cruz, mas levavam para a rezadeira fazia uma cruz de palha de coco. Aí a pregava na porta. Bem, na Bíblia não fala que benzeram a porta para o anjo da morte não entrar, então está tudo na Bíblia, gente. É porque a gente se assusta com uma coisa que a gente não consegue. Está tudo na Bíblia. No Egito, não pintaram a porta com sangue. Hein? Aqui no sertão não pintaram com sangue. Mas o padre permitia você levar uma cruzinha, o padre benzia a cruz com água benta e o lobisomem não entrava. Porque aqui no sertão, tem casas que é muito, muito esquisito. Por isso que o povo do sertão só andava armado, porque não tem polícia. É uma coisa assim, quem anda nos sertãozões sabe o que eu estou falando. É uma coisa que você anda 100 quilômetros para ver uma casa. Então você tem que ter um ferro, um berro muito bom, porque se um lobisomem atacar você, você tem que atirar nele. Se não tiver a bala de prata, você benze a bala na boca, né? E tira, bum! Seja o que Deus quiser. Né? Geralmente o lobisomem não ataca pessoas em grupo, só ataca a pessoa sozinha. É muito difícil o lobisomem atacar pessoas em grupo. Né? E se ele ataca, ele tenta exterminar para não ter testemunha. É a força de 1000 demônios, é a cabeça de 1000 demônios. Né? Aquela reza lá da rezadeira lá né? Eu não gostei, não. Aquela reza ali é uma reza antiga. Não é para fazer isso, não. Né? Xerox de Xerox foi uma ótima ilustração. Lourdes, nosso DNA agora é o Xerox de Xerox. A gente vai reproduzindo, mas a galera vai ficando mais fraquinha. Né? Mas, por exemplo, você pegar um cara como Sansão, pegar um cara como... É um DNA fortíssimo. Você pegar um rei daquele, Tutankhamon e tal. Se a gente conseguir pegar um DNA de um cara daquele e botar numa mulher hoje, o guri nasce e ele domina nós. Ele domina, porque ele tem força de DNA. Chamado DNA primário. DNA primário. Ou DNA príncipe. Ou sangue azul. Minha mãe dizia que na lua nova o lobisomem aparecia. Pois é. Nós já fomos muita coisa, né? Em outras vidas. Porque a carne é uma só. Então a carne sabe de tudo. Aqui em casa passamos suco de uva consagrado na porta. Aqui no sertão se passava água benta com... Né? O DNA de Jesus já está na mão do homem, tá? O DNA de Jesus. E um homem que encontrou ele, eu acredito muito nele. O nome do homem que encontrou o sangue de Jesus chama-se Ron Waiter. Ele morreu com quase 90 anos e ele mostra a prova que ele encontrou o sangue de Cristo. Mas os judeus guardaram. É verdade, pastor. Minha mãe também falava nisso, Zelândia. Olha, Zelândia. Aqui nos sertões, até hoje mesmo, você anda de carro, você fica rezando, orando para o carro não quebrar. Tem lugares no sertão que são tão esquisitos. Você mora em cidade, você nem imagina isso, né? Tem tão esquisito, tão esquisito. Você desce para mijar do carro e dá aquele cri, 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 cri. Aí você fica com medo de quê? De onça, fica com medo
lobisomem e de onça pintada e do lobisomem também. Se for lua cheia, Virgem Maria. Então o anticristo será uma transmutação? O anticristo, para mim, você pode até colocar, tem um vídeo mais antigo nosso, o anticristo será um Frankenstein. E lá eu provo como é que vai ser isso. Tiquinho de um, tiquinho de outro. E os homens já estão tentando fazer isso há muito tempo. Muito tempo. Ron Waiter, exato. Tem até um vídeo nosso, antiguíssimo, com quase 1 milhão de acessos, né? Encontraram a Arca da Aliança, Joilson de Assis. Aí eu mostro que encontraram, e o sangue que tinha lá era um sangue diferente. Era um sangue que não coalhava. Num lugar desse, o cara só presta ir com a arma muito boa e com muita bala. Até por causa dos homens também, porque num lugar desse, um homem safado lhe atacar, você não tem a quem recorrer, né? E também animais, né? E também não se assusta você encontrar num sertãozão desse um fazendeiro com 2, 3 armas nas costas, porque é perigoso mesmo. E ainda é perigoso, mesmo com arma é perigoso, e é para andar com ela na mão, né? No caso desses lugares dos sertões muito distantes, né? Tem lugares que há assombrações, porque tem tesouro. Onde tem tesouro tem assombração, né? Então, tá aí. Você quiser pesquisar mais, você coloca os animais da alma, Joilson de Assis. Você pode fazer isso através de orações. Sim, você pode manifestar animais e a força dos animais na hora certa. Para a venda é um animal, para a luta é outro animal, para isso é outro animal. Você pode fazer isso, os chineses antigos faziam demais. Agora, a transmutação, ela só é feita na presença de 1000 seres. Tem que ter 1000. Aí há uma mutação. Né? Quando Cristo perguntou, qual é o teu nome? Aí ele falou, é legião, porque somos muito. Então, só uma legião consegue fazer uma transmutação. Porque a Bíblia é cheia de pista. Porque a gente lê a Bíblia e vê não cola. Que aquele ser, ninguém prendia ele, nem correntes prendiam ele. Então, o cara podia passar a corrente nele, que ele torava a corrente. Então, os seres são transmutados. Não é um ser normal. Né? Se pegar o super DNA em forma de Cristo, será possível usar o DNA do próprio Cristo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque Cristo tem uma parte material, né? Tem até parte na Bíblia que diz que esse sangue está vivo e clama, né? Então, esse sangue foi encontrado, ele tem 24 cromossomos. Na verdade, o sangue comum tem 23 e 23. 23 de macho, 23 de fêmea. Mas o sangue de Cristo tem 23 de fêmea e 1 de um macho desconhecido. Não é o XX, XY. É XX com um outro número. O Y é diferente. Então, Cristo não tem 23 pais de fêmea e 23 pais de macho. Não, ele tem 23 pais de fêmea e tem 1 de homem. Né? E isso está documentado por Ron Waiter. Tem aí no YouTube, veja se ainda está, né? Tem animais para ajudar nos estudos, tem sim. Veja aí os animais da alma, como manifestar os animais da alma. Eu ensino, tá? Então pesquise. O pastor fala sobre o vídeo que fala... E a questão do anticristo também é o seguinte, por que a gente precisa de um dominador mundial? Porque dá para negociar com o demônio. No sistema que nós estamos num sistema de condomínio. Cada um manda no seu. Então é difícil negociar com tanta gente diferente. O diabo sabe disso. Então, se tiver um representante de todos, então é mais fácil negociar. Entendeu? E aí, com a negociação que ele fizer, ele pode operar muitas coisas. E há também a preocupação, porque existe um número de Adonzos, você é um Adão, né? De Adonzos havia a terra, e de Evas. Se esse número atingir, acaba a história. Vamos para o final do tempo. Então, se existe um número de Adonzos para vir a este mundo, então vamos reter, vamos diminuir a prole. Tá nascendo gente demais, então de repente chega um número aí, então a lei bate, e aí os anjos, é o final do mundo, não, vamos impedir.
Vamos diminuir esse nasce e morre demais. Esses dias abreviados foi exatamente isso. Porque nós vivemos uma porcaria. Os anjos e os demônios vivem 10, 20, 30 mil anos, a gente vive 100 anos cagado, né? Ele não foi abreviado, a gente hoje tem uma vida útil de 70 anos. E depois de 70 anos é canseiro e enfado. É boa sorte que se tiver, né? Mas aí, isso é um plano. Rapaz, quer dizer que vem quantos Adonso? Vem tantos bilhões de Adonso. Vem quantas Evas? Vem tantos bilhões de Eva. Então vamos impedir que essas Evas nascem e que esses Adonsos nascem para a gente ter mais tempo. E vamos ver se a gente gera um Adonso, um líder. Se a gente gerar um líder, então vamos negociar com ele e quando ele aceitar, a gente tem um domínio. Entendeu, menino? Sim ou não? Nós vivemos em tempo de condomínio. Um diz sim, outro diz não, outro diz talvez, um diz eu vou dominar, outro diz não domina, a guerra abre. Então é muito difícil para Satanás comandar muita gente diferente. Por isso que Deus mudou a língua das pessoas para dificultar mesmo. Deus fez de propósito. Né? Marcela Roper, vamos conversar, Marcela, porque hoje, segunda-feira, todo mundo liga para mim na segunda-feira. Aí a gente atende o máximo, né? Pois é. Então, está respondido? Adonsos e Evas. Eita, que profundidade. Qualquer dúvida, volta o vídeo, tá? Veja aí no nosso canal.